Olá, amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso estudo sobre a série da Mensagem dos Três Anjos de Apocalipse 14. Esse é o 18º estudo, onde nós veremos agora o tema sobre o selo de Deus e a marca da besta. Aqui nós já estamos nos aproximando do finalzinho da mensagem do terceiro anjo. Estudamos sobre a besta, a sua imagem e agora falaremos sobre a marca, que consequentemente envolve também o selo de Deus. E nós vamos então orar, como de costume, pedindo a orientação e a bênção do Espírito Santo. Oremos. Querido Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra se renova, porque nós temos o privilégio de tê-la em nossas mãos e especialmente, Senhor, porque o Senhor deixou nela registrado tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos e também compreendermos um pouco as circunstâncias do tempo que nós vivemos. Nós vamos agora dar continuidade ao estudo dessa mensagem que é dura, uma mensagem impactante, uma mensagem impopular, mas que é a mensagem do Senhor para a nossa geração. Por isso nós queremos abrir o nosso coração. Eu oro também por aqueles que assistirão no momento posterior, pedindo que igualmente o Teu Espírito esteja com eles, assim como também conosco, e que o Senhor prepare o nosso coração, despojando-nos de todo preconceito, a fim de que os conceitos do Senhor sejam estabelecidos na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar com a leitura de Apocalipse 13, no capítulo 13, versículo 16 e 17, que é a conclusão do capítulo que estudamos no tema anterior. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Só até aí é o suficiente. Eu não vou entrar aqui nessa série de estudo na questão do 666, porque não acrescentaria tanta coisa além daquilo que nós já vimos até esse momento. Poderíamos fazer, mas enfim, não há necessidade. A Bíblia, então, nos fala sobre uma marca que será colocada e que essa marca distinguirá quem pertence a esse sistema que vai predominar e prevalecer no mundo no tempo do fim, a ponto de regular a economia e o comércio praticado por essas pessoas, impedindo aqueles que não têm a marca da besta de comprarem ou venderem. Vocês sabem que a maioria dos evangélicos e protestantes acreditam que essa marca é literal e que um chip será colocado sobre a mão direita ou sobre a fronte das pessoas. E a verdade é que muitos, às vezes, usam a sua criatividade para tentar entender o que seria essa marca. Eu já vi alguns dizerem que seria o próprio www, World Wide Web, que a gente utiliza na internet. Outros já vi dizer que é o cartão de crédito. E, enfim, as pessoas viajam e imaginam coisas na tentativa de interpretarem a Bíblia, mas nós sabemos que a Bíblia é a sua própria intérprete. Dentro da escatologia adventista, no comentário bíblico adventista do sétimo dia, o volume 7, falando sobre essa passagem, o comentário diz assim, que os eruditos adventistas entendem que esta não é uma marca literal, a marca da besta. Em vez disso, consiste de um sinal de aliança que identifica o portador como alguém leal ao poder representado pela besta. A controvérsia ou conflito no tempo do fim, nessa época, girará em torno da lei de Deus, sobretudo do quarto mandamento. Logo, a observância ao domingo será o sinal, mas isso só ocorrerá quando o poder da besta for reavivado e a observância do domingo no lugar do sábado se tornar lei. Pergunto, hoje, o domingo já é a marca da besta? Não, ainda não. Já é uma ferramenta de engano, sem dúvidas, mas ainda não é a marca da besta.
Para nós entendermos o tema da marca da besta na Bíblia, e podermos aqui saber de onde vem essa ideia, né, dos adventistas, por que os adventistas creem dessa maneira, nós vamos precisar estudar aqui por antítese. Ou seja, a marca da besta, ela é a antítese do selo de Deus. E é isso que nós veremos. Primeiro, Apocalipse capítulo 7, versículos 1 até o 3. Vamos às ajudas na leitura. Vou pedir a você que nos ajude, por gentileza. Como que é seu nome? Alexandra. Alexandra, lê para a gente, por favor, Apocalipse 7, versículos 1 até o 3. Apocalipse 7, versículos 1 até o 3. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado as suas testas, os servos do nosso Deus. Ok, obrigado. A cena que nós temos aqui é muito parecida com uma cena descrita no livro de Ezequiel, onde no capítulo 8 nós temos ali o capítulo das abominações, várias são cometidas, e no capítulo 9 nós temos a reação daqueles que não concordam com as abominações praticadas em Israel. Inclusive eu fiz uma mensagem na semana de oração em Espinho, quem estava lá pôde acompanhar, onde eu contei um pouco, resumidamente, da história desses 2 capítulos. E o capítulo das abominações termina com um grupo de 25 líderes de Israel de costas para o santuário e adorando o sol. O domingo, no caso, o Sunday, o dia do Senhor, curvados diante dele, de costas para o santuário, onde estava a lei de Deus, a Arca da Aliança. Por outro lado, nós temos no capítulo 9 um povo fiel, um povo leal a Deus, que a Bíblia diz que suspiram e gemem pelas abominações. E a Bíblia diz que, embora Jerusalém fosse destruída, esse povo fiel deveria ser colocado sobre ele um sinal, para que na destruição de Jerusalém esse povo não perecesse. Da mesma maneira, se você voltar aí na sua Bíblia, no capítulo 6 do Apocalipse, a Bíblia termina o capítulo falando da ira do Cordeiro, não é isso que está aí? Se você olhar os últimos versículos da passagem, mostrará um povo que, inclusive, pedirá aos montes e aos rochedos que caiam sobre ele. E o capítulo 6 termina com uma pergunta. Que pergunta é essa que está aí no capítulo 6? Quem poderá subsistir? Em outras palavras, o que a Bíblia diz é que no fim dos tempos, Deus novamente, assim como fez com Jerusalém, derramará sua ira sobre o mundo transgressor da sua lei. Mas, por outro lado, o profeta João vê uma pergunta sendo suscitada, onde há uma preocupação dizendo: quem conseguirá resistir à destruição que acontecerá nos últimos dias? O capítulo 7 traz a resposta. Quem vai conseguir subsistir? Aqueles que tiverem o quê? O selo do Deus vivo. Então, o capítulo 7 traz a resposta. É a cena de Ezequiel acontecendo no fim dos tempos. Mas, avançando um pouco, o que seria essa marca que a Bíblia diz que é colocada na fronte ou sobre a mão? Aqui fala das testas do povo de Deus que vão receber a marca. Para isso, nós precisamos voltar no livro de Deuteronômio, o capítulo 6, e aí nós vamos entender a dinâmica de como o Senhor procurava se relacionar com o seu povo. Lembrando que a mentalidade hebraica, ela é muito prática, bastante prática. Tanto é que eu vi certa vez o doutor Rodrigo Silva dizendo que em Israel, eu nunca fui para lá, vi ele comentando que o povo é muito expressivo quando eles querem demonstrar os seus sentimentos. E eu consigo imaginar isso porque a Bíblia diz assim, que eles lá quando querem chorar, demonstrar tristeza, o que eles fazem? Rasgam a roupa, começam a pegar pó e jogar sobre a cabeça, desarrumam o cabelo. Para eles isso é cultural, é normal. Para nós é meio esquisito esse tipo de coisas, né? Mas é normal. Então a Bíblia ela trabalha muito com essas questões práticas
para facilitar a compreensão daquilo que Deus queria ensinar para o seu povo. Aqui, então, quando Deus fala sobre esse tópico dos mandamentos, em Deuteronômio 6, veja só a ordem que ele dará. Deuteronômio 6, começando no versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Qual é o tema central aí da passagem? Sobre o que Deus está falando? Cumprir o quê? A lei, sobre os mandamentos, esse é o tema central. Vamos agora saltar ao versículo 6 até o 8. Versículo 6 até o 8. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que palavras? Da lei, dos mandamentos. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levando. Está vendo como é que Deus usa agora muitas questões práticas? Não quer dizer que eu vou ficar o dia inteiro andando para aqui e para lá falando sobre essas coisas, mas o que o Senhor está sugerindo aqui é o quê? Qual que é a ideia? Repita, pratique, faça da lei o centro da sua vida no dia a dia. O versículo 8, por sua vez, vai concluir a ideia ao dizer: também atarás essas palavras, no caso a lei, por sinal aonde? Na tua mão e por frontal entre os teus olhos. Os judeus que não conseguiram entender o objetivo espiritual dessa lição, eles até hoje amarram uma fitinha nas mãos, se não me engano se chama filactério, e usam tipo de uma caixinha acoplada na cabeça, onde eles armazenam ali os mandamentos de Deus. Mas era isso que Deus queria que o povo fizesse? Era literal a lição? Não, Deus usa símbolos práticos para o povo entender uma lição espiritual. A ideia de Deus era, por sinal, na tua mão. O que Deus queria dizer com isso? Pratique, né? Coloque em prática aquilo que vocês absorverem por frontal aos teus olhos. O que é aqui? A mente. Então eu quero que vocês apreendam a minha lei e quero que vocês pratiquem a minha lei. Essa é a ideia. Quando a Bíblia diz que a marca da besta, portanto, será colocada na mão ou na fronte, o que a Bíblia sugere é que a marca da besta, ela não é um processo de 1 minuto. Em primeiro lugar, o diabo veio trabalhando essa ideia na fronte, na cabeça do povo, para que quando o povo já estivesse bem acostumado com a ideia, eles começassem ou começarão a praticar. Então é na mão e na fronte. Isso vem acontecendo paulatinamente. Conforme nós já estudamos até aqui, a lei de Deus é o centro da batalha entre o bem e o mal. Nós já vimos em Daniel 7, versículo 25, que o chifre pequeno cuida em mudar os tempos e a lei. Então nós temos aqui um sistema religioso que vai atacar a lei de Deus, vai denegrir a lei de Deus, vai distorcer a lei de Deus e vai mudar a lei de Deus. Foi o que fizeram e nós já estudamos alguns temas anteriores. Por outro lado, nós temos um outro grupo de pessoas que, de acordo com Apocalipse 14, 12, farão o quê? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam a lei de Deus. Enquanto você tem um que muda a lei de Deus, aqui você tem um que guarda, que zela, que protege, que preserva a lei do Senhor. Com paciência, e precisa de muita, né? Muita paciência, principalmente quando há perseguição. E isso acontecerá. Então a batalha no tempo do fim, ela gira em torno de duas palavras que nós poderíamos usar. A lei de Deus e qual é a outra? Que é a principal de todas. Ok, a fé está relacionada ali com o tema da lei. Mas há uma palavra-chave, que é aquela que, se eu pudesse resumir o grande conflito entre o bem e o mal em uma única palavra, que palavra você escolheria? A adoração. Perfeito. Então, o grande conflito do Apocalipse, no tempo do fim, é um conflito na área da adoração, onde a lei de Deus está no centro dessa batalha. Porque nós temos um movimento querendo mudar e distorcer a lei e um movimento querendo guardar
e engrandecer a lei. É a batalha. Foi o mesmo conflito. Exatamente, o mesmo conflito. Eu não sei se foi aqui que eu falei, já se falei vou repetir, mas quando nós estudamos o tema do Armagedon no Apocalipse, a palavra Armagedon significa monte de Meguido. Quando nós vamos ao vale de Meguido, que era um vale e não um monte, o único monte de relevância que aparece ali é o Monte Carmelo. É como se João, quando fala do Armagedon, ele dissesse assim: você precisa estudar o que aconteceu no Monte Carmelo para entender o que acontecerá nos últimos dias. Quando nós vamos ao Monte Carmelo, um dos primeiros embates entre Elias e Acabe se resume na seguinte sentença: és tu, ó perturbador de Israel? Aí Elias responde: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os, lembra? Mandamentos do Senhor e adorastes os Baalins. Ou seja, qual era o motivo da batalha no Monte Carmelo? Adoração. E o que estava ali no centro da batalha da adoração? Os mandamentos ou a lei de Deus. Você percebe que o Armagedon é uma reprodução macrocósmica daquilo que foi a guerra micro no Monte Carmelo? Isso é o Armagedon. Então a guerra no tempo do fim, quando fala da marca da besta, do selo de Deus, envolve lei e adoração. Mas qual é a relação de marca ou de sinal com a lei? Vejam só o que diz o profeta Isaías no capítulo 8 e o versículo 16. Olha que interessante. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Raquel, pode ler para a gente, por gentileza? Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Só isso. O texto diz que a lei de Deus, ela, digamos, pode ser selada, e de acordo com a minha versão, no coração dos discípulos, dando a entender que a lei de Deus tem um selo, uma forma de ser selada na vida das pessoas. E qual seria o selo da lei de Deus? Exatamente, tá? Isaías diz que a lei ela é selada no coração dos discípulos e o selo da lei de Deus é aquele que está em Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. O que diz lá? E também lhes dei os meus sábados para servirem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Isso é tão importante. E Deus não gasta versículos bíblicos à toa. Quando ele repete alguma coisa num curto espaço de tempo, é que isso é muito importante. No versículo 20, do mesmo capítulo, ele vai repetir praticamente as mesmas palavras do versículo 12, ao dizer: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o selo da lei, o sinal da lei de Deus, é o sábado. E lembra que eu falei da história de Ezequiel? De tal forma que a gente pode concluir que o sinal que foi colocado na testa daqueles que suspiram e gemem lá em Jerusalém antes de ser destruída por Nabucodonosor, que sinal que era de acordo com Ezequiel? Era o próprio sábado. Já naquela época o sábado era um sinal. O sábado ser um sinal de Deus não é exclusivo dos últimos dias. Ele já distinguia, naquela época, o povo de Deus dos demais falsos adoradores. Lembra que tinham 25, eu comentei, de costas para o templo? E o que tinha lá dentro do lugar santíssimo, que o povo estava de costas? A Arca do Concerto, a Shekinah. E o que estava debaixo da Shekinah e dentro da Arca do Concerto? A lei de Deus. Então, quando a Bíblia diz que eles estavam de costas também para quê? Para a lei. Porque é óbvio, é impossível você venerar o sol e ao mesmo tempo guardar a lei. Entendeu? Então, já naquela época, o sábado era o sinal que distinguia o povo fiel do povo infiel. E hoje não será diferente também nessa batalha. Só que nós temos um problema para resolver. Porque os nossos amigos e irmãos evangélicos dizem que o selo ou sinal de Deus não é o sábado. Vocês sabem o que eles dizem que é o selo de Deus? Eles usam esse texto aqui. Efésios capítulo 4, versículo 30. É o texto que é usado por eles
para dizer qual é o selo. E o texto diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Qual é a conclusão que eles chegam? O selo de Deus não é o sábado. O selo é o Espírito Santo. E aí? Eles estão certos? Não? Mas não está na Bíblia? A gente não usa a Bíblia para... Hã? Vamos pegar o microfone. Pode falar, meu irmão. Eu diria que sim, porque só guarda a lei de Deus quem está selado pelo Espírito Santo. Amém. Amém. É por esse caminho mesmo, tá? Nós temos na Bíblia o selo do Espírito e temos na Bíblia o selo da lei. É impossível nós termos o selo da lei se nós não tivermos o selo do Espírito. Porque, por exemplo, Guilherme Miller guardou o sábado? Não. Mas ele morreu selado? Pelo selo do sábado? Não. Mas pelo selo do Espírito Santo. Tanto é que Ellen White diz que tem um anjo ao lado da tumba dele, guardando o seu sepulcro, para que naquele grande dia ele seja ressuscitado. Ellen White também falou de uma outra senhora, que os adventistas da Reforma, vocês chamam assim aqui também, adventistas do sétimo dia, movimento da Reforma, são dissidentes da igreja adventista, eles usam uma citação de Ellen White, falando de uma senhora chamada Hastings, que morreu selada. E aí eles concluem que pessoas são seladas desde 1844 até os dias de hoje. Eles creem dessa maneira. E que o número de 144 mil é um número literal, onde desde 1844 até hoje, só 144 mil pessoas seladas, incluindo os pioneiros que já morreram, poderão ser salvos. E mais ninguém. É pouquinho, né? É bem pouco. Eles acreditam dessa maneira, mas por uma interpretação equivocada. A senhora Hastings não estava selada com o selo do sábado, ela estava selada com o selo do Espírito Santo, que é o selo da garantia da salvação que Deus nos dá. Só que tem mais um detalhezinho aí que eu queria mostrar para vocês. Quando a Bíblia diz que a lei foi escrita, e você sabe que ela foi escrita pelo próprio Deus, a Bíblia usa um termo interessante em Êxodo 31, versículo 18. Diz assim: e deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo quê? Pelo dedo de Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio essa passagem, quando eu lia, eu imaginava, sabe aquele filme Matrix antigo? Eu imaginava um negócio meio Matrix, assim, a mão de Deus, o dedo descendo e marcando a tábua ali, uma coisa meio diferente. Eu achava que foi assim. Só que nós vamos traçar um paralelo de 2 citações aqui do Novo Testamento para você ver que o dedo de Deus não é meramente, a Bíblia usa, em teologia a gente chama de antropomorfismos. Para facilitar o entendimento de quem Deus é, nós usamos linguagem humana para ajudar-nos a criar forma em Deus, tá? E aí nós colocamos dedo em Deus, nós colocamos costas em Deus, mas nós não sabemos exatamente qual é a forma do Pai. A de Jesus nós sabemos, porque ele assumiu a nossa forma, mas a do Pai a gente não sabe. Só que a Bíblia diz que foi escrito pelo dedo. Mas vejam, vamos traçar um paralelo de Lucas 11, 20 e Mateus 12, 28, e a passagem é a mesma, a história é a mesma, mas haverá uma mudança só de uma expressão ali. Lucas 11, 20 diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Jesus falando, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Na passagem paralela de Mateus 12, 28, olha que interessante o que diz o texto. Mas se eu expulso demônios pelo quê? Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Qual é a conclusão que eu chego? De que o dedo de Deus, que foi usado para escrever a lei, era o quê? Era o próprio Espírito Santo. De tal maneira que nós temos a Trindade representada no Monte Sinai. Nós temos Deus como aquele que é o legislador, nós temos o Filho, que é a palavra de Deus, é o que torna a legislação de Deus audível, e nós temos o Espírito Santo, que é aquele que faz o quê? Registra a lei em tábuas. A Trindade agindo em prol da salvação da raça humana.
E isso também vai acontecer, sabe aonde? Se você deixar, e eu também, na nossa vida. Sabe por quê? Olha só esse texto que interessante de Hebreus, capítulo 10, versículo 15 ao 16. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o quê? O Senhor. Quem que é esse Senhor que está falando isso? Não, é o Espírito Santo, não é? A gente está lendo a passagem aqui na sequência, então o Espírito Santo é o Senhor. Agora o Espírito Santo vai dizer o quê? Porei as minhas leis aonde? Assim como ele gravou em tábuas de pedra, ele quer gravar nas tábuas de carne do nosso coração. E as escreverei em seus entendimentos. O Espírito Santo, ele é o selador da lei de Deus. Você entende? Por que a Bíblia também diz que nós seremos selados com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o agente da Trindade que sela a lei na nossa vida e no nosso coração. Por isso que ele é o selo de Deus também. Entendido isso, que o sábado é o sinal de Deus ou o selo de Deus, que o Espírito Santo é o agente selador, a antítese do sábado, nós já concluímos aqui através de estudos que o chifre pequeno fez, é uma mudança desse mandamento. Ao invés de guardar o sábado, eles ensinam a guarda do domingo. Então, vamos ler alguns documentos aqui, breves e de forma bem objetiva, para mostrar a vocês como a legislação dominical é um desejo do papado romano até os dias de hoje e como eles lutam em prol dessa legislação até os nossos dias. Isso vai acontecer. O Papa João Paulo II, na sua carta apostólica Dies Domini, ou Dia do Senhor, como eles chamam, na seção 67 da carta, disse: é natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, a legislação civil tenha em conta o seu dever de santificar que dia? Ele está falando só da igreja? Ele está falando de legislação o quê? Civil. Você está vendo? Eles ainda querem unir a espada civil e a espada religiosa. Eles têm esse objetivo. Os cristãos têm a obrigação de consciência de organizar o descanso dominical, de forma que lhes seja possível participar na Eucaristia, abstendo-se dos trabalhos e negócios incompatíveis com a santificação do dia do Senhor. Então isso ele escreveu na sua carta encíclica, onde ele defende o descanso dominical. É a carta mais recente, né? Não é tão recente assim, mas é recente. Catecismo da Igreja Católica, inclusive minha mãe tem esse livro em casa, do ano de 1994, também vai defender a guarda do domingo. Todo cristão deve evitar impor a outrem sem necessidade o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor. Não obstante as pressões de ordem econômica, os poderes públicos se preocuparão em assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Você está percebendo que há uma mistura aqui do civil com o religioso, dizendo que a legislação deve garantir, deve dar a liberdade das pessoas descansarem nesse dia. Os patrões têm a obrigação análoga para com os seus empregados, de darem a eles a possibilidade de descansarem no domingo. Essa é a mais recente, a carta encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, onde ele fala sobre a nossa casa comum, como ele chama, que é o mundo, o planeta Terra. E ele vai dizer aqui, na página 167 e 168 da carta, já chegando próximo do fim, a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Aí agora vem o suprassumo, o mais importante do que ele tenta passar. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no 7º dia, para que descansem o teu boi e o teu jumento, e tomem o fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. Êxodo 23, verso 12. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim,
O dia de descanso, que é o domingo, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. O Papa Francisco está extremamente, eu não diria nem comprometido, tá? Ele é o grande encabeçador dessa pauta ambiental. Ele é o grande. Não por acaso ele escreveu o nome de Francisco. Por que Francisco? Porque na história da Igreja Católica, Francisco de Assis foi exatamente um santo comprometido com os pobres e com a natureza, de maneira especial. Não foi por acaso. E essa é uma pauta que está em alta nos nossos dias. E ela é, sim, sem dúvidas, um catalisador civil para acelerar esse processo da lei dominical. E é por isso que ele tem emplacado essa pauta bastante. Lá nos Estados Unidos, na época da pandemia, eu queria só deixar algo claro aqui, eu prefiro assim ter sempre o cuidado de não fazer uma relação direta entre pandemia e lei dominical. A gente deve ter esse cuidado. Porém, só um cego não enxerga que muita coisa que aconteceu durante a pandemia ajudou para preparar o cenário que nós aguardamos da lei dominical. Algumas coisas que a gente achava inacreditáveis aconteceram e adaptaram o mundo para essa realidade quando ela se cumprir. De tal maneira que uma revista católica lá dos Estados Unidos, que é a revista Crisis, eles escreveram um artigo falando aqui de trazermos de volta as leis azuis, que lá naquela época eram leis dominicais que havia nos Estados Unidos, inclusive na época de Ellen White. Eles abrem o arquivo com uma frase de Alex de Tocqueville, ele inclusive tem um livro muito famoso, esse pensador, que é Democracia na América, e ele diz assim, nos Estados Unidos, isso ele está falando da época que ele foi para lá e visitou o país. No 7º dia da semana, o comércio e a indústria parecem suspensos em todo o país. Todo o barulho cessa, uma paz profunda, ou melhor, uma espécie de contemplação solene toma o seu lugar. A alma recupera o seu próprio domínio e se dedica à meditação. Não pense que ele está falando aqui do sábado. É do domingo que ele está falando. Isso acontecia nos Estados Unidos há algum tempo. Hoje já um pouco menos, eu diria até muito menos. Mas a revista católica começa a matéria com essa frase de Alex de Tocqueville. E eles vão discorrer, quase que fazendo um apelo ao longo da matéria, para que as leis azuis voltem depois da pandemia serem praticadas no país. Quando os Estados Unidos voltarem à normalidade, devemos considerar essas leis dominicais e seus múltiplos benefícios novamente. São católicos dizendo isso. O segundo benefício que eles vão dizer dessas leis é a qualidade moderada da observância do Shabat. Para os católicos é o descanso dominical. Num capitalismo americano que pode tender a fins exclusivamente materialistas que obscurecem a dignidade inerente ao homem. Eles estão certos nisso daqui? Estão. O capitalismo norte-americano se tornou um capitalismo avassalador. Está acabando com a humanidade, a dignidade das pessoas. Quando a gente critica o comunismo, não quer dizer também que a gente endossa e concorda com tudo o que o capitalismo propõe, essa visão materialista, consumista. Não, em absoluto. Só que o problema aqui é o que eles querem propor para resolver essa situação. Deus já tinha uma proposta para isso. É o sábado. O sábado e obediência à sua lei. Só que eles querem impor aqui uma lei humana. Continua, eu separei só alguns trechos. Agora, com algumas situações anômalas, os domingos são mais ou menos indistinguíveis dos outros dias. Os Estados Unidos, em prol do seu próprio bem-estar emocional e espiritual, em prol de sua própria sanidade, precisam restaurar as leis o quê? Que são as leis dominicais. Então, eles apelando ali nesse artigo. As leis azuis, ou blue laws, como eles chamam também, podem limitar a liberdade, entre aspas, mas apenas a liberdade ao consumo ilimitado. Se promulgadas de maneira prudente e focada,
elas podem cultivar a virtude, fortalecer a vizinhança e proteger as pequenas empresas. Mais importante, elas podem ajudar a promover a oração e a paz agora, quando os Estados Unidos mais precisam disso. Então a gente consegue notar como as ideias estão sendo gestadas na sociedade. E sem dúvidas essa pandemia contribuiu para acelerar um pouquinho essas ideias, essas conversas, né? Enfim, vamos entrar aqui em algumas matérias rapidamente. Um jornalista britânico chamado Paul Mason publicou esse artigo no site da BBC de Londres, BBC News, lá no Brasil, né, nós temos uma sede também, onde ele disse o seguinte: para mim, a alternativa para os próximos 20 anos é uma forma mais sustentável de capitalismo. Quero dizer, mais verde, menos excludente, sem especulação financeira. Continuará sendo capitalismo, mas muitos não o enxergarão como tal. O que ele diz ali, em outras palavras, é que a pandemia deixou algo muito claro. Nós precisamos de uma mudança no nosso modelo econômico e também precisamos na mudança do nosso modelo de produção, que seja mais sustentável. Um capitalismo mais verde e um modelo econômico mais igual. Onde isso vai levar? Naquilo que, durante muito tempo, foi tratado como teoria de conspiração por várias pessoas, que é a formação de uma nova ordem mundial, de uma nova ordem econômica mundial, enfim. Diz aí, por exemplo, essa matéria publicada por uma revista de grande circulação lá no Brasil, que a pandemia do coronavírus marca uma guinada definitiva na história da civilização. Ela pode ser o acontecimento inaugural de um ciclo catastrófico ou o ponto de inflexão para uma mudança profunda. Rendidos pelas forças da natureza, como diante de um dilúvio ou de um terremoto, nunca fomos tão frágeis. Eu acho extremamente significativa essa palavra que ele usa, dizendo que essa pandemia pode ser o ponto de inflexão, o ponto de mudança rápida. Aliás, eu lembro que certa vez eu li um livro de um antropólogo chamado Roque Laraia dos Santos, e ele diz assim: existem dois tipos de cultura, a cultura externa e a cultura interna. Culturas externas podem ser mudadas rapidamente de uma hora para outra, mas você mudar os valores de uma pessoa internamente é muito mais complicado. Só que ele diz o seguinte: é possível acelerar esse processo. Como? Através de catástrofes. Quando catástrofes acontecem, geralmente as pessoas pensam de maneira diferente. Elas podem mudar assim rapidamente. Vamos citar um exemplo aqui. Mês de setembro, dia 11, ano de 2001. Você sabe o que aconteceu, né? A queda das Torres Gêmeas. Pergunto, os Estados Unidos antes desse evento e os Estados Unidos depois desse evento, é o mesmo? Tem a mesma liberdade que tinham antes? Ou seja, hoje os cidadãos norte-americanos, eles não só aceitam serem vigiados por todos os lados, como eles acham bom serem vigiados assim. O mundo muda com catástrofes, de maneira muito rápida. E a pandemia possibilitou isso, é o que ele está afirmando aqui nessa passagem. De tal maneira que eu lembro de uma citação de Ellen White, onde ela diz que no tempo do fim haveriam calamidades no mundo. As condições sociais estariam agitadas. Ela diz ainda que as forças do mal estão se preparando para a última grande crise. E ela conclui o texto dizendo: grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Lembra desse texto? Serão rápidos. Nós não esperávamos o que aconteceu aí durante esse tempo, esse período da pandemia. Foi tudo muito rápido, né? Como diz, o ponto de inflexão, uma mudança profunda. Aqui, um outro jornal de grande circulação já fala de uma nova ordem, lá no Brasil, uma nova ordem econômica mundial pode surgir após a pandemia do coronavírus. Isso é necessário que aconteça para que eles consigam ter o controle do comprar e vender, como diz a profecia. Porque com a liberdade que nós temos de comércio hoje, ainda é muito difícil deles obter esse controle. Por isso que o Fórum Econômico Mundial já está com uma proposta que eles chamam de Great Reset, justamente para dar um restart, um início no modelo econômico que predomina hoje no mundo. Aliás, o Papa Francisco reuniu
pessoas lá no Vaticano para um evento, se não me engano, no ano passado, que ele chamou, sabe do quê? Economia de Francisco. Ele está em todos os lados para onde você olha. O Vaticano está por todos os lugares que nós podemos imaginar. Bom, estamos chegando aí já na conclusão do estudo. Essa daqui foi uma das matérias que mais me chamou a atenção. Eu achei muito interessante o que foi ali publicado. Um jornalista também publicou o artigo na BBC de Londres, falando sobre a redução de dióxido de carbono. Agora vejam só a proposta que ele fez. Isso é baseado num estudo. Uma análise da Universidade de Amherst, de Massachusetts, nos Estados Unidos, argumenta que trabalhar menos é bom para o meio ambiente. E na pandemia isso ficou bem visível, né? Inclusive eu lembro que eles começaram a publicar, lá em vários jornais no Brasil, fotos de Veneza, aqueles rios, né? Assim, extremamente cristalinos, limpos, os animaizinhos voltando a andar. Isso tudo é muito bom. O problema é onde eles querem chegar com esses tipos de argumentos. O estudo afirma que se passássemos 10% menos tempo trabalhando, nossa pegada de carbono seria reduzida em 14,6%, em grande parte devido à diminuição dos deslocamentos diários e do consumo de alimentos processados nos intervalos. Um dia inteiro de folga por semana reduziria, portanto, nossa pegada de carbono em quase 30%. Quantos dias por semana? Um dia por semana seria o suficiente? Que dia vocês acham que eles vão propor? A gente já sabe, né? Enfim, os dois últimos exemplos que quero dar aqui para vocês nesses slides, está aí, é do prefeito de Guelph, Ontário, não, perdão, esse é o outro. Esse é do primeiro-ministro do Canadá, do Premier, François Legault. Ele escreveu isso, eu acho que foi no Twitter, se eu não me engano, na ocasião. Sei que muitas pessoas trabalham 7 dias por semana, isso foi durante a pandemia, e estão ficando cansadas. Anuncio hoje que para o mês de abril as empresas estarão fechadas aos domingos. A ideia é dar aos nossos trabalhadores tempo para descansar. E aqui, esse daí sim, da cidade de prefeito de Guelph, em Ontário, disse no Twitter também, apenas colocando isso para consideração, então a proposta. Depois que chutarmos o Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente, para que possamos apreciar o que realmente significa, a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que o nosso corpo, mente e alma agradeceriam. Para aqueles que pensam que na nossa geração essa ideia de leis dominicais já estão esquecidas, nós temos várias evidências mostrando que elas estão mais vivas do que há alguns anos. Principalmente com essas pautas ambientalistas. Principalmente. E é lógico que elas vão desembocar numa visão religiosa. Eu concluo esse estudo mostrando um vídeo para vocês de um pastor lá do Brasil participando de um programa de entrevistas e falando sobre o seu ponto de vista a respeito da pandemia e o que ele achava, o porquê essa pandemia estava acontecendo. Eu não quero aqui fazer uma crítica à pessoa, não concordo com a ideia do que ele vai apresentar, mas eu reconheço que é um pastor piedoso, é um pastor que tem muita coisa boa que poderia acrescentar, mas que o que ele apresenta ali é antibíblico e é extremamente perigoso também. E tem tudo a ver com o que nós estamos apresentando aqui no cenário profético. Vamos ver então o vídeo. Fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa. Elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. Ele está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é um momento, não é momento de festa, esse é um momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores
pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? Né? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns clientes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens. Bom, o mundo está maduro cada vez mais, né? Nós temos uma situação econômica favorável, uma situação ambiental favorável, uma mentalidade religiosa favorável, uma situação social favorável. As coisas estão convergindo exatamente para o cenário que nós estudamos no Grande Conflito e no Apocalipse se cumprirem. Eu quero concluir, enquanto ouvia aqui o vídeo, eu lembrei de uma frase de Ellen White que é a minha favorita, e eu só quero compartilhar com vocês. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Esta será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu gosto tanto desse parágrafo, eu já comentei isso em alguns lugares por onde eu li, dizendo que o meu sonho é ver esse parágrafo transformado num hino, um louvor dentro da igreja. Enquanto eu estou aqui, teve uma pessoa de lá de Manaus, lá do Brasil, porque eu preguei um tema e encerrei o tema com essa frase lá, e tinha uma pessoa da área de música na igreja, e ela disse que faria isso. E ela me mandou uma proposta para ver se eu gostava. Vamos ver se ficou bom. Quem sabe vire um hino aí, né, para a gente cantar. Mas eu acho espetacular. Que Deus nos ajude a ter essa lealdade a Ele. Nós sabemos que os dias que nos aguardam são difíceis. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem dura, mas que o Senhor nos dê o ímpeto, o zelo, a fidelidade para sermos fiéis a Ele, custe o que custar. Pode falar, meu irmão. Ali atrás o microfone, por favor. É interessante que eu já tinha visto Esse vídeo. Este vídeo. E eu pensei precisamente que isto seria, desculpa-me esta expressão, o pontapé de saída para quando começar a cair as pragas. Com certeza. Este homem está precisamente a ter aquele pensamento de que quando há um acontecimento
é o Deus a querer nos castigar, que nós temos de facto de nos virar para guardar o domingo, neste caso, como ele diz. Guardar o domingo. É extraordinário. Como ele diz que as pessoas têm medo até de roubar ou de fazer isto ou de fazer aquilo na segunda tábua da lei. Mas não têm medo da primeira. Mas ele diz mesmo que o 7º dia deve ser rejeitado. Que a primeira é a base da primeira tábua, claro. Se assim se pode dizer. É impossível e é impressionante ver a mentalidade destas pessoas. E Ellen White fala que essa vai ser a mentalidade dos ímpios mesmo durante as pragas, né? Dirão que a seita aborrecida dos guardadores do sábado precisarão ser eliminadas porque é culpa deles que as pragas estão caindo no mundo. É isso aí. Que Deus nos prepare, né? Que Deus nos prepare para esse dia. Vamos orar? Eterno e Santo Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção, rogamos, ó Pai, que por Sua infinita misericórdia, o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo para anunciarmos essas mensagens aos 4 cantos do planeta Terra. Nós precisamos de sabedoria, precisamos de amor, de prudência, de compaixão, para pregarmos as mensagens dos 3 anjos, Pai, de forma sábia, mas nós jamais podemos deixá-las de lado, meu Deus. A Igreja Adventista do 7º dia foi levantada pelo Senhor por essa razão. E nós queremos orar a Ti, que a mão do Senhor continue estendida, abençoando esta igreja, os líderes dessa igreja, dando a eles zelo, temor ao Teu santo nome, para que por onde estiverem, Pai, que eles estejam ali preocupados, acima de tudo, em fazer a Tua santa vontade. A igreja vive em um momento turbulento, em vários lugares do mundo, Senhor, e eu acredito que aqui na Europa, com desafios peculiares a esse continente, nós ainda vemos uma igreja menor, uma igreja menos expressiva. Nós temos visto aqui templos históricos do cristianismo sendo fechados, se tornando museus, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor suscite um poderoso reavivamento espiritual entre os adventistas do 7º dia nesse país e nesse continente. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai. Faz com que os Teus filhos e que a Tua igreja aqui cumpra essa missão sagrada, anunciando por todos os lados essas mensagens e tendo a alegria de ver várias pessoas aceitando ao convite de se entregarem ao Senhor Jesus Cristo, aceitarem o Evangelho eterno e se tornarem também arautos da verdade presente. Continue, Senhor, abençoando também os trabalhos aqui nesse lugar, as gravações que ainda faremos, que o Senhor esteja conosco e que tudo o que for feito aqui e o que já foi feito seja para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, esta série. Ainda há 1 ou 2 estudos para fazermos, mas por misericórdia, Pai, eu sei que não há possibilidades disso, eu estou ali ministrando os estudos, mas, Senhor, me esconda para que Jesus apareça, para que Jesus resplandeça e que as pessoas vejam Cristo apresentando cada mensagem e que elas sejam atraídas ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa súplica. Livra-nos do mal, das tentações e nos dê um restante de dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém, Pai.